Olá a todos os irmãos, que a bênção e a graça de Deus nos acompanhe no estudo da Santa Palavra do Senhor. Que o seu Espírito Santo possa iluminar o nosso coração. A Palavra de Deus ela é rica em seus ensinos. E nesse mês de outubro, conhecido por todos os adventistas do sétimo dia, que Jesus ele entrara no santuário celestial para efetuar o seu último trabalho de sumo sacerdote. 22 de outubro, faz 178 anos que a graça de Jesus é estendida à humanidade. E nós fomos beneficiados com ela quando aceitamos como nosso eterno e suficiente Salvador. Então o ritual do santuário está envolvido em símbolos, figura e realidade. Há um pensamento no livro do Apocalipse, de 13, verso 8, diz assim: adorá-lo todos que habitam sobre a terra, cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, já vem se compreendendo este simbolismo. No livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 4, Paulo diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho de suas obras, e por meio delas, depois da morte, ainda fala. Então, quando Adão passou para Abel e Caim, que era necessário um sacrifício, que era necessário imolar um animal, Caim não deu bola. E era um trabalho que tinha que ser feito, que ali estava depositada a confiança e a fé nele, no cordeiro que havia de vir. Então esse simbolismo, que Adão, Abel, vemos ali também Abraão, nós vemos ali também todos eles, Elias, quando sacrificavam um cordeiro, até chegar no dia de Moisés, quando Deus falou: e me farão um santuário e habitarei no meio dele. Êxodo 25, verso 8. Então Deus habitou no meio do seu povo por longas e longas gerações. Ali eles efetuavam aquele simbolismo, ali eles faziam aquele trabalho de matar o Cordeiro de Deus, que um dos trabalhos mais importantes, Cordeiro de Deus, era o Cordeiro que mais tarde João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até João entendeu que aquele simbolismo estava se dizendo a respeito de Cristo, que era o Cordeiro de Deus. João não via o animal, mas via o próprio Cristo. Então Davi, muito importante, quando Davi diz no Salmo 40, Davi diz assim, Salmo 40, verso 6, sacrifício e oferta não desejas, abriste os meus ouvidos, holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então todos eles entenderam que para se aproximar de Deus, para se obter o favor de Deus da sua vida espiritual, era necessário fazer um holocausto ou um sacrifício a Deus. E esse sacrifício, nós sabemos, ele durou por longos e longos séculos. Na palavra de Deus, irmão, há um pensamento muito importante do próprio Salvador, quando ele diz assim no Evangelho de Lucas 24, 44. Depois lhe disse: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Deus direcionou a Moisés a fazer aquele ritual,
fazer aquele ritual que, segundo a palavra de Deus, era uma cópia do original que estava no céu. E ali foi consagrado seu irmão Arão e seus filhos. E esse trabalho veio se prolongando, né, por muitos e muitos séculos. A palavra de Deus nos fala que quando João entendeu, né, ali estava para se cumprir aquele círculo, né? Estava para se cumprir ali aqueles rituais que os judeus fizeram. O apóstolo São Paulo, escrevendo sobre Cristo, ele diz assim, aqui está, quero ler aqui, segunda carta aos Coríntios, Paulo diz assim mesmo: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Então aí estava, né? Paulo entendeu também que todo esse trabalho de expiação, de reconciliação, ele provinha de Deus. O próprio Deus, né, nessa dinâmica do ritual do santuário, o próprio Deus diz, né, lá em São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a palavra de Deus, irmão, infelizmente, nos diz algo muito triste, né? Que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que fora mandado para uma nação judaica, fora totalmente rejeitado. E a pena inspirada nos declara que o resultado dessa rejeição. Diz assim: os judeus que rejeitaram a luz dada por ocasião do primeiro advento de Cristo e se recusaram a crer nele como Salvador do mundo, não poderiam receber o perdão por meio dele. Quando Jesus, depois da ascensão, pelo seu próprio sangue, entrou no santuário celestial, a fim de derramar sobre os discípulos as bênçãos de sua mediação, os judeus foram deixados em completa trevas. Então Jesus ali apareceu, era para os judeus ter aceitado Jesus como Cordeiro de Deus, como o Messias prometido, e eles totalmente estavam já perdidos naquele símbolo. Jamais se corrompeu de tal forma que nem viram em Jesus o Messias prometido. Quando Jesus subiu ao céu, diz aqui a sua ascensão, ele já começou a interceder pelo seu povo, pelos seus filhos. Ali foi derramado ali a chuva temporal. Então Jesus passou no primeiro compartimento, segundo aqui a aspiração sagrada, 18 séculos, 18 longos séculos, Jesus passou fazendo esse trabalho. Agora, irmão, nós não temos mais um símbolo, nós não temos mais uma figura de um animal, nós temos o que? Uma realidade. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 8, ele diz assim: ora, o que estamos dizendo, o ponto principal é esse, que temos o sumo sacerdote, qual se assentou no céu, à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Então, Paulo tinha certeza que quem estava ali agora não era mais uma pessoa comum, não era um sacerdote comum, que segundo a palavra de Deus, mudava-se as turmas do sacerdote. E o sacerdote, como ser humano, ele morria. E o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno. Hebreus 10 diz assim, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Então foi inaugurado pelo próprio Salvador, lá no céu, 18 séculos lá intercedendo pelos seus filhos.
Mas agora Jesus, ele passou, né? Diz a palavra de Deus que ele saiu de um lugar e passou para o lugar chamado Santo dos Santos. Então, o apóstolo São Paulo, escrevendo sobre isso aí, ele diz assim, 4 de Hebreus: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, porém um que, como nós, tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele confirma que nós temos um sumo sacerdote no céu, nós temos uma pessoa no céu, nós não temos um símbolo, nós temos uma realidade. Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em momento oportuno. Que confiança nós vamos ter na nossa aceitação a Deus, irmão? Que confiança podemos confiar? Podemos confiar nas nossas obras? Podemos confiar na nossa experiência? Diz não, ele diz, cheguemos confiadamente ao trono da graça, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo. O homem pode se aproximar de Deus, o homem pode achar o perdão e a misericórdia. Há um pensamento que é o pensamento sagrado, que está no Parábola de Jesus, na página 127, acho muito importante esse texto. Desde a primeira promessa da redenção do Éden, primeira promessa, Gênesis 3, verso 15. A vida e o caráter e a mediação de Cristo tem constituído o estudo das mentes humanas. Então todo ser humano, né, estuda a mediação de Cristo, né, estuda o seu trabalho. Ali, antes de Cristo vir a essa terra, em Daniel, capítulo 7, diz que Cristo apresentou-se ao ancião de dias. Ali estava Jesus, uma profecia que referente ao seu trabalho sacerdotal. Continuando. Todavia, cada mente pela qual tem atuado o Espírito Santo expõe este tema sob aspecto novo. Cada pessoa, cada ser humano, quando vai mexer nesse assunto, tem uma mensagem nova, tem uma esperança nova no trabalho sacerdotal do Senhor Jesus. As verdades da redenção são susceptíveis de desenvolvimento e expansão constante, embora velhas, sempre novas, e revelam constantemente ao inquiridor da verdade maior glória, força mais potente. Todos aqueles que procuram a Cristo, né, procura a sua salvação, procura estudar esse assunto, diz que é uma verdade velha, mas é uma verdade necessária para o ser humano saber. Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Mas entre esse texto é necessário que o homem Deus, faça um concerto com Deus. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz assim, no capítulo 10, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento, e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há oferta pelo pecado. Então nós temos que nos enquadrar no plano do Senhor, no trabalho sacerdotal de Cristo. Diz que o pacto que ele fez aqui com o seu povo é um pacto que tem que ter a obediência para que o sacrifício possa atingir o nosso coração. No livro do Apocalipse, 11 verso 19, João diz assim no livro do Apocalipse, é tão certeiro, abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi visto a arca do seu pacto,
e houve relâmpagos, vozes e trovões, terremoto e grande saraivada. O grande objetivo da redenção, irmão, está em Jesus apresentar os seus méritos da obediência dele para o seu Pai. E nós temos que nos apropriar da graça e dos méritos de Cristo, da sua obediência perfeita ao Pai. Então, quando Jesus veio a esta terra como homem, ele obedeceu, não por si, mas em nosso favor. Então, a palavra de Deus muito nos apresenta o seu magno trabalho. Hebreus 9 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas vossas consciências, para servir ao Deus vivo. Como é que nós vamos servir ao Deus vivo? Pela influência também do Espírito Santo, imprimindo no nosso coração o sangue de Cristo, que é eficaz, o sangue de Cristo que é aceito pelo Deus Pai. Jesus diz: meu sangue, Pai, meu sangue. Então, irmãos, a nossa salvação, ela teve um preço muito alto, muito valioso. Morreu uma pessoa muito importante em todo o universo, né? O Filho do Deus Pai, que veio a esta terra. Como Deus, Cristo tornou-se filho para dar exemplo da nossa pessoa ao nosso Pai celestial. Então a dinâmica, né? A dinâmica da salvação entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é uma dinâmica muito bonita. Mas essa envolve um trabalho sacerdotal no céu. Na continuação, 9 diz assim mesmo: pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Jesus nunca compareceu, nunca quis fazer nenhum trabalho na terra como sacerdote. Pois bem que Jesus ele era da tribo de Judá, e só quem poderia oficiar aquele trabalho, quem fosse da tribo de Levi. Mas Jesus diz aqui, ele adquiriu, né, esse título, ele adquiriu essa honra. Hebreus 7, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, da tribo qual Moisés nada falou acerca de sacerdote. E ainda muito mais manifesto é isto: a semelhança de Melquisedeque se levantara outro sacerdote, que não foi conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Cristo é o poder indissolúvel, santo, imaculado. E ele, né, ele adquiriu esse título, né, de Salvador, sumo sacerdote, e intercede por nós eloquentemente. A Escritura Sagrada diz, irmão, que esse trabalho ele terá um fim. A Pedro Inspirada diz assim no evento finais, na página 230: agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo pelo pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação, nem por pensamento, nem por palavra, nem por ações. Por isso, necessitamos dele para vencer os pensamentos mal, vencer pecado que sai da nossa língua, vencer pecado que está dentro de nosso coração. Então, Cristo, o que é que ele está fazendo? Está se empenhando, diz aqui o apóstolo São Paulo, mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto,
pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Paulo sempre usa esse termo sempre, né? Por que sempre? Porque Cristo, ele é perfeito em todas as suas obras. O sacerdócio do homem não era perpétuo, porque o sacerdócio do homem, o homem morria e trocava de sacerdote. Cristo não. O sacerdócio de Cristo, ele é eterno, porque Cristo é eterno. Mas o período do trabalho sacerdotal, do dia da expiação, como era feito por Noé, teve um término na morte de Cristo, né? Quando Jesus morreu, ali aquele cordeiro saiu, fugiu, ele saltou da mão do sacerdote que estava oficiando. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que nós sabemos que o trabalho de Cristo está ao findar. Então devemos aproveitar cada momento da nossa vida, cada instante da nossa vida e confiar nesse trabalho para recebermos a remissão de nossos pecados. O apóstolo São Paulo diz aqui em Hebreus 10, tendo, pois, irmão, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. A ousadia nossa não, mas pelo trabalho de Cristo. Diz ainda, o verso 22 do capítulo 10, cheguemos com verdadeiro coração, em ter a certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água. Assim devemos, né, pedir a Deus que Deus nos dê essa ousadia, né, de confiarmos no sacrifício de Cristo como nosso terno e suficiente sumo sacerdote. A palavra de Deus, irmão, diz que no livro do Apocalipse ele não viu mais o santuário celestial. O Apocalipse 20, 21, verso 22. Nela não viu o santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Assim estaremos lá, sem mais esse simbolismo, né? Não vamos precisar mais de um cordeiro para interceder, porque já vencemos pelo sangue do cordeiro, pela palavra de Deus. Assim que possamos cada dia meditar, refletir e ser um daqueles componentes do Apocalipse 14, verso 3, diz assim, estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que ele vá. Estes foram comprados dentre os homens, para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Deus nos abençoe, nos dê sua graça, que possamos acompanhar bem de perto o trabalho de Cristo. Com breve, Jesus terminará o caso de todos aqueles que professam sua fé, daqueles que foram mortos pela sua palavra, aqueles que aceitaram Jesus. E breve passará ele o caso dos vivos, e que possamos estar acompanhando em meio ao tumulto da vida, né? Em meio tantas coisas más que o inimigo tenta tirar nossa atenção para o trabalho de Cristo, mas que possamos ouvir o conselho de Paulo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Possamos receber aquilo que tanto almejamos de Deus, a paz, a misericórdia e o perdão. É meu desejo e oração a todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.